Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Por motivo de segurança e preservação da nossa saúde e vida, de acordo com os noticiários, que só tem se agravado a questão da pandemia, escolhemos e decidimos, junto com o grupo do culto online, a estarmos cada um gravando de suas casas, mas dando continuidade à obra do Senhor, que não pode parar. Desde já, agradeço a compreensão e as orações dos santos. Vamos à nossa exposição bíblica na carta aos Hebreus, capítulo 11, desta vez no verso 7. Hoje, quero falar apenas de um personagem com você, Noé. Mas vamos orar neste momento. Senhor meu Deus, muito obrigado pelo privilégio de estarmos de pé na Tua presença. Pelos nossos familiares, pelo nosso lar, pela nossa comunidade cristã, que chamamos de igreja. E por todos, ó Pai, que tiveram o privilégio de estar de pé no dia de hoje. Tenha misericórdia da humanidade, Senhor. Tenha misericórdia da raça humana. Tenha misericórdia de todos nós. Nos abençoe e nos guarde. E que a exposição bíblica da Tua palavra venha falar profundamente em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Diz assim a carta aos Hebreus, capítulo 11, no verso 7. Pela fé, Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Quando advertido sobre as coisas que ainda não se viam, por meio da fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé. O capítulo 11 da carta aos Hebreus é o capítulo mais esperado por todos os leitores e ouvintes. Não que a carta aos Hebreus não seja interessante e viva e poderosa para a edificação da nossa fé. É que o capítulo 11 é o capítulo chave de toda a carta. É a espinha dorsal do capítulo 10 de Hebreus, da carta aos Hebreus. Por quê? Porque trata da galeria dos heróis da fé. E daqui por diante vai citar nomes muito importantes para a fé cristã, que foi também modelo de fé e se tornou modelo de fé para todos nós. Todos esses homens e mulheres citados na galeria dos heróis da fé se tornaram modelo para aqueles que decidiram confiar em Deus. E nesta noite, sem pressa, vamos falar sobre Noé. Noé foi um homem que lá em Gênesis 6 vai dizer que Deus achou graça, né? Noé achou graça aos olhos do Senhor. O Senhor olhou para Noé com um olhar de graça. Ele achou graça aos olhos do Senhor. O Senhor viu ali um homem temente a Deus. Então Deus escolheu Noé para que assim fosse estabelecida mais uma aliança com a humanidade. Depois da aliança adâmica, a que Deus fez com Adão ter quebrado, quando ele diz que se comer desse fruto certamente morrerá, e todos sabem a história, Adão e Eva desobedecem a Deus. Temos aqui na galeria dos heróis da fé um grande patriarca chamado Noé. Noé é lembrado por duas questões importantes: pelo dilúvio e pela aliança que Deus fez com Noé em um arco-íris, dizendo e prometendo a Noé que o mundo não seria mais acabado com água. E aqui o escritor vai dizer, depois de ter dito, como estudamos na semana passada, depois de ter dito sobre Abel, depois de ter dito sobre Enoque, agora ele vai dando uma sequência de nomes e dando os exemplos e as obras que esses homens realizaram para alcançar a fé em Deus. A trajetória de Noé começa em Gênesis, a partir do capítulo 6. Você pode observar. Mas aqui vai dizer, Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família.
Um dia desses, até postei e peguei de outro lugar essa postagem, que disse: Noé não conseguiu salvar o mundo inteiro, mas conseguiu salvar a sua família. Irmãos, os dias em que estamos vivendo já não é mais uma questão de egoísmo, é porque não temos mais o que fazer, a não ser salvar a nossa família. E desta vez, num sentido literal de salvar, não de salvação da alma, não de salvação para a vida eterna, que isso é um ato exclusivo do Senhor Jesus, Filho de Deus, que veio para nos salvar. E cremos na salvação do Senhor Jesus. Mas Noé, ele foi um exemplo de fé, porque pela fé ele temeu a Deus. Foi ali quando Deus vê Noé e acha graça, né? E Noé também é agraciado pelo olhar de Deus para ele. Lógico que é uma linguagem figurada para mostrar que Deus atentou para Noé. A Bíblia também vai dizer que Deus olhou para a terra para ver se tinha um justo sequer. E não havia sequer um justo. Nós bem sabemos de tudo isso, que somos justificados pelo sangue de Jesus. O sangue de Cristo Jesus vertido na cruz que nos torna justos diante de Deus. Não os nossos atos, porque todos os nossos atos não passam de trapo de imundícia diante de Deus. Toda a nossa justiça. Por quê? Não que Deus menospreze as atitudes, a nossa devoção a Ele, mas é porque está envolvido a ação do homem em estado de corrupção, de pecaminosidade. Infelizmente, irmãos, é somente pela graça e a graça de Deus. E aqui me chama muita atenção a trajetória de Noé, porque pela fé Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação dele e da sua família. Deus tinha dito a Noé sobre o dilúvio, tinha mandado que Noé preparasse a arca. E enquanto Noé preparava a arca, ali, aproximadamente, muitos e muitos anos, construindo a arca, e Pedro e a própria palavra de Deus a dizer que a pregação de Noé era o barulho do prego no martelo. As pessoas passavam e viam Noé preparando aquela grande arca, com a ordem de Deus para colocar um casal de cada espécie de animais. E as pessoas passavam e zombavam de Noé, diziam que aquele idoso, que ele estava ficando maluco, dizendo o que ele estava fazendo construindo aquela arca, e cada um vivendo a sua vida, cada um aproveitando a sua vida da melhor maneira. E Noé levou anos construindo esta arca, porque pela fé ele temia o juízo de Deus, ele temia o que Deus tinha dito, que enviaria um dilúvio de 40 dias e 40 noites sobre a terra. Meus irmãos, os dias que estamos vivendo são maus. Verdadeiramente, estamos vendo notícias que têm muitas vezes abatido o nosso coração. Mas a nossa fé em Deus não pode ser abalada. Não permita que a sua fé no Filho de Deus seja abalada. Noé, mesmo temendo a tudo que viria, ele pensou na ordem de Deus e foram salvos 8 pessoas. Noé, a sua família, né? Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês nesta noite, que Noé, pela fé, diz aqui no verso 7, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. A ordem de Deus para Noé e a condição para que ele e a sua família fosse salva era que eles estivessem dentro da arca até que o dilúvio passasse. A ordem de Deus era para que Noé preservasse a sua família. E através da família de Noé, Deus daria prosseguimento à sua aliança, ao seu pacto salvífico para a humanidade. Meus irmãos, os dias são difíceis, mas eu quero encorajar você a salvar a sua família. A salvar a sua família, estando juntos, orando, clamando e pedindo misericórdias a Deus, até que esta calamidade, que não é dilúvio, mas nós sabemos que é real e mortal, chamada coronavírus.
Nos dias de Noé, e depois que o dilúvio assim veio, foram, irmãos, muitos cadáveres, muitos mortos ali. Imagina o cheiro fétido, o odor que invadia aquela arca. Mas Noé e a sua família estavam salvos. Depois que o dilúvio passou, Noé e a sua família puderam cantar o hino da vitória. Noé teve fé. Ele teve fé na palavra de Deus. Ele teve fé na orientação de Deus. E eu trago esta palavra de fé, que Hebreus é uma carta de fé, assim como toda a Bíblia, mas a Hebreus especificamente trata de fé para o meu e o seu coração. Já falei isso na semana passada, mas só no capítulo 11, em 91 versículos, na carta aos Hebreus inteira, aparece a palavra fé. Tenha fé. Tenha fé. Fique firme na presença do Filho de Deus. Porque Noé teve tanta fé que enquanto estavam chamando ele de maluco, ele estava construindo uma arca gigante. Deus havia lhe dado cada medida. Deus havia lhe dado cada centímetro, cada medida. Deus havia lhe dado a planta da arca para que ele viesse construir. Irmãos, a sabedoria de Deus é loucura para os homens. É verdade. A sabedoria de Deus realmente confunde toda a terra. Precisamos confiar em Deus, mesmo diante da palavra do homem, que é real, que é verdadeiro. Todos os noticiários, ou posso dizer que a maioria deles, que estamos recebendo, são verdadeiros. Mas mas essas verdades são mutáveis. Essas palavras, essas notícias mudam a cada segundo, ora para melhor, ora para pior. Mas o Senhor Jesus disse que os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar, diz o Senhor. Jesus prometeu que a sua palavra não passaria em circunstância alguma. É a verdade imutável, a verdade inalterável, a verdade inerrante, a verdade suficiente que é a palavra de Deus. Enquanto o mundo muda a cada minuto, enquanto os noticiários são atualizados a cada minuto, a palavra de Deus não muda. É a mesma de mais de 2000 anos atrás. É a mesma que Deus falou aos profetas. É o que fala para os nossos corações hoje. É a mesma que falou a Jesus e aos discípulos, aos apóstolos e àquele povo. É a mesma palavra que nos fala hoje, porque toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Então eu queria trazer uma palavra de fé para o teu coração. Que Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Jesus também disse que nos últimos dias seria como nos dias de Noé. Casando, dando-se em casamento, todo mundo curtindo, aproveitando, então chegaria ao fim. Meus irmãos, quantos casamentos não foram adiados com esta pandemia? Quantas festas de 15 anos? Eu posso imaginar, não sei de ninguém próximo a mim, mas posso imaginar quantos projetos pessoais de viagens turísticas, passeios, viagens para visitar parentes foram adiadas e canceladas. Quantos planos, irmãos, foram interrompidos com esta pandemia? Há uma crise que é real instaurada em todo o mundo. Uma crise na economia, crise na saúde, crise de todos os lados. Meus irmãos, pegou sim muitos desprevenidos. Até quando se falava deste caso na China, ainda no fundo, ainda que já orando, achávamos que estava muito longe de nós. Mas chegou no Brasil, chegou no Rio de Janeiro. Eu quero, meu irmão, minha irmã da Primeira Igreja Batista na Cancela Preta, que você tenha fé no teu coração, que você creia nas palavras do Senhor, que você creia na verdade imutável, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião,
que não se abalam, mas permanecem para sempre. Outrora o salmista também diz: elevo os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? Nós, irmãos, olhamos tudo isso e ficamos pensando: de onde nos virá o socorro? A resposta está na palavra de Deus. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Irmãos, Noé teve tanta fé, porque nos dias em que ele construía a arca, o sol estava escaldante. Enquanto ele construía a arca, eu fico pensando se em algum momento ele não pensou em desistir. Eu fico tentando imaginar se em algum momento ele não pensou em parar. Ou Deus ali dia após dia motivando Noé e mostrando e apresentando os planos que ele tinha para a vida de Noé e para a sua família. Deus havia feito aliança, um pacto ali, chamado também aliança noética, onde através de Noé foi dar prosseguimento à humanidade. A humanidade foi extinta por completo e só sobrou o remanescente. Vocês têm noção, irmãos? Só sobrou Noé e a sua família naquele dilúvio. Mas ninguém na face da terra. O dilúvio, as águas cobriam toda a terra. Só sobrou Noé e a sua família. Mas enquanto ele estava construindo a arca, ninguém acreditou. Enquanto ele estava ali dia após dia batendo o martelo no prego, as pessoas ouviam de longe e diziam: olha, aquele senhor, o tal de Noé ali, ele está ficando meio perdendo, variando das ideias. Mas não, irmãos, ele tinha uma resposta de Deus na sua vida. Ele tinha uma conexão com o Deus vivo que falava com ele. Ele tinha uma palavra de esperança por parte de Deus na vida dele. E por isso, irmãos, eu fiz questão apenas de abordar sobre Noé. Sobre Noé, única e exclusivamente, o homem que confiou nas promessas de Deus. Construiu a arca. Todos conhecem, desde a escola bíblica dominical, os desenhos, as figuras de Noé conduzindo um casal de cada espécie para dentro da arca. Você está pensando que foi fácil? 40 dias e 40 noites dentro da arca, com os animais, para comer, fazer as suas necessidades, limpeza. Imagina o estresse que provavelmente não foi gerado dentro da arca. Imagine que não era o lugar mais cheiroso do mundo estar dentro da arca, mas era o lugar garantido para a salvação de Noé e sua família. E quando todo aquele dilúvio passou, um casal de cada espécie de animais foram preservados. Noé e a sua família puderam dar prosseguimento na aliança, onde Deus prometeu a Noé, através de um sinal no céu do arco-íris, que não destruiria mais a humanidade com água. Embora Noé, como eu e você, sujeito às mesmas paixões, tenha falhado com Deus, ele se embriagou futuramente com sua própria vinha e serviu de escândalo e vergonha para os seus filhos. Um zombou dele, o outro cobriu a sua nudez. Ele não deixou de fazer parte da galeria dos heróis da fé, mostrando que a imperfeição do homem não impede o plano salvífico de Deus, mostrando que a nossa fé está além da nossa natureza pecaminosa, está além da nossa razão. Precisamos ter fé, não é momento de se desesperar. Eu sei que nesse momento você pode estar pensando, como eu também penso, nós não somos nada, somos pó e cinza. Quem é o Filho do Homem para que tu visites e para que tu te lembres dele, Senhor? Como disse o salmista, quem é o homem para que tu te lembres dele? Ora, quando o Senhor criou a humanidade, Deus viu que era muito bom quando ele criou o homem. Deus viu que era muito bom. Depois, o homem criou muitas invenções. Depois, Deus se arrependeu de ter feito o homem e isso lhe cortou o coração. Mas Deus não voltou atrás com a sua palavra. Deus não voltou atrás porque ele não é um Deus de plano B. Precisamos entender isso olhando para a vida de Noé, para a família de Noé, que Deus não é um Deus de plano B. O plano de Deus é o mesmo desde a fundação do mundo. O plano de Deus é o mesmo para mim e para a tua vida. Deus não muda de plano conforme mudamos. O plano de Deus permanece no mesmo lugar,
na mesma direção, na minha e na tua vida. Basta tão somente crermos, Noé não salvou o mundo, mas salvou a sua família. Ore por todo mundo, mas é momento de, em família, orarmos, cantarmos louvores ao nosso Deus dentro da nossa arca que se chama casa. Talvez hoje nós não temos que colocar um casal de cada espécie, às vezes um gatinho, um cachorro, um animal de estimação, mas nós com a nossa família, como estou aqui, com a minha família, participando deste momento com vocês, nós podemos glorificar ao nome do Senhor, porque ele foi temente a Deus em coisas que ele não estava vendo, ele não via. Voltando ao primeiro capítulo, o primeiro versículo do capítulo 11 aos Hebreus, que a fé é a garantia das coisas que se esperam e a prova do que não se vê. Irmãos, nós não estamos vendo nada, nós só estamos vendo desespero, ouvindo e vendo más notícias. Nossa fé não pode ser abalada por isso, ainda que não consigamos ver, mas vamos crer pela fé que breve estaremos juntos, louvando, engrandecendo e bendizendo o nome do Senhor nosso Deus. Que tudo isso vai passar e que a nossa família será salva. Pense assim, cada família que está me ouvindo nesta noite, pense desta maneira. Pense que a probabilidade do que Deus tem para fazer é muito maior do que tudo aquilo que a mídia está relatando. O nosso Deus é um Deus que muda a história, que muda o quadro. O nosso Deus é um Deus de milagres, um Deus de misericórdia. Pela fé, Noé obedeceu, temeu, construiu, salvou sua família. Quando advertido sobre coisas, é a parte B do verso 7, quando advertido sobre coisas que ainda não se viam, de novo o autor reforça, quando ele foi advertido sobre coisas que ele não via. Que dilúvio! Mas para que você está fazendo isso? Não há nem sinal de chuva no céu, não há nem a previsão do tempo dizendo que vai chover, mas ele creu na palavra que recebeu de Deus. Irmãos, cada jornal de cada emissora tem uma palavra. Cada noticiário tem uma palavra a cada momento. Mas fique com a palavra de Deus. Fique com a palavra de Deus. Noé não deu ouvido às críticas. Noé não deu ouvidos, eu imagino, os anos que ele levou para construir, batendo martelo no prego, construindo, betumando aquela arca. O anjo fecha a arca pelo lado de fora, para que ninguém conseguisse mais entrar. E então o dilúvio veio. E Jesus diz, essa geração é como nos dias de Noé. O dia do Senhor será assim, casando, dando-se em casamento, cada um aproveitando a sua vida. E agora, irmãos, agora todos os projetos, a nossa vida, os nossos planos, os nossos projetos mudaram. Eu não vou nem dizer que mudaram, foram interrompidos. Aquilo que era prioridade, os nossos problemas mais sérios foram interrompidos. E só o que nos resta? Só nos resta crer no Filho de Deus. Só nos resta crer na palavra de Deus, como Noé creu, como Noé acreditou. Olha aqui, ele, pela fé, o escritor inicia falando de todos eles, que foi pela fé, somente pela fé, não foi pelas obras. E Jesus vai dizer, pela graça sois salvos mediante a fé. O apóstolo Paulo, no capítulo 2, verso 8 da carta aos Efésios, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Por isso o escritor aos Hebreus faz questão de iniciar, para encorajar aqueles irmãos que estavam vivendo a perseguição, que estavam sem poder, irmãos, muitas vezes estar todos juntos no mesmo lugar, mas onde eles estavam, ali estavam a igreja do Senhor, porque a igreja sou eu, a igreja é você, a igreja de Cristo somos todos nós. Mas ele temeu, ele foi, construiu a arca, ele obedeceu e construiu a arca para a salvação da sua família. Quando foi advertido sobre as coisas que ainda não se viam, por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé. Só em um versículo faz questão de ressaltar 3 vezes a palavra fé.
mostrando a importância que foi na vida de Noé ele ter fé. Pela fé ele construiu a arca, salvou a sua família. Pela fé ele creu naquilo, e quando foi advertido de que não podia ver, quando diziam que ele não estava muito bem das ideias, e pela fé ele condenou o mundo. Pela fé ele condenou, e pela fé ele se tornou herdeiro da justiça de Deus segundo a fé. Segundo a fé, Noé hoje faz parte de uma tão grande nuvem de testemunhas que contemplam hoje a nossa fé. Precisamos ter fé, irmãos. Ter a fé de Abel nos seus sacrifícios, a fé de Enoque, que andou com Deus e nunca mais foi visto, porque Deus se agradou tanto, e Enoque gostava tanto de andar com Deus que Deus o levou, e Noé, que conseguiu vencer um dilúvio de 40 dias e 40 noites, de ver a humanidade da sua época toda devastada, somente ele e a sua família salvos. E pela fé tornou-se herdeiro dos beneplácitos de Deus. Que os beneplácitos de Deus, as benesses de Deus, venham sobre a minha e a tua vida, pela fé. Que Deus nos abençoe. Fique com essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Eu quero orar com você para encerrar este momento. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua graça que nos alcançou. Amplia-nos a fé, Senhor. O Senhor disse que se a nossa fé fosse do tamanho de uma semente de mostarda, transportaríamos os montes. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé em meio às crises. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a fé do teu povo. Pela fé, vamos vencer tudo isso. Pela fé, iremos cantar juntos. Pela fé, todos os nossos serão salvos. Pela fé, a humanidade será salva pela tua misericórdia, mas pela fé, crendo, ó Pai, que somos herdeiros da graça e dos benefícios de Deus sobre nossas vidas. Somos co-herdeiros com Cristo das heranças celestiais. E nos abençoe e nos guarde. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o poder e as doces eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos que estão nos assistindo, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, sobre a igreja viva do Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém e amém.